Amigos, de volta aqui com vocês para falar sobre história do Amapá para o concurso CFO, Bombeiro Militar e Polícia Militar. Nós vamos continuar falando sobre território federal do Amapá, concluindo isso e falando de economia no Amapá do século XX, dentro do, então, território federal do Amapá, certo? Mas antes de começar a nossa aula, eu quero parabenizar você que participou do nosso primeiro simulado aqui para o Bombeiro Militar no último domingo. Você que participou, parabéns àqueles que conseguiram pontuar, aqueles que conseguiram compreender a dinâmica do simulado. Você que começou a fazer e de repente não deu tempo de entregar. Olha, já abriu novamente lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Você pode ingressar, né, pode acessar e refazer para testar o teu conhecimento, tá certo? E a gente já quer anunciar aqui, não é, o simulado para o CFO da Polícia Militar. Então você aguarda aí, vai sair nas nossas redes sociais o dia que você vai realizar, possivelmente será no domingo também. Parabenizar você que participou do primeiro e você, eu quero te convidar para participar do segundo simulado, agora voltado para a Polícia Militar. Nós estamos elaborando as questões dentro da visão da banca que vai elaborar a prova e, logicamente, no nosso compromisso aqui do desafio de te preparar bem para esse concurso, ok? Outros concursos estão sendo lançados aí, eu também quero parabenizar aqueles que fizeram o CNU, e agora há pouco na aula para o Enem eu cheguei a destacar que muitas questões que caíram lá na prova do CNU, nós discutimos aqui políticas públicas, a questão dos direitos, né? Então, você que está acompanhando as aulas do desafio, eu tenho certeza, né? Eu posso afirmar, sim, com fé, que você está tendo uma das melhores preparações, não só para o Exame Nacional do Ensino Médio, que nós já temos aqui uma experiência, né, de 30 e poucos anos aí, mas também para o concurso, não é? Nossos professores aqui têm as competências necessárias para te preparar para uma prova de concurso, tá certo? Continue conosco, porque o desafio voltou e voltou com força total. A gente, no final desse processo 2025, nós vamos ver muita gente alegre, muita gente comemorando a boa pontuação que vai ter no Enem e pessoas já agradecendo também a Deus, primeiramente, claro, não é? A questão da fé, da espiritualidade, ou qualquer outra entidade que você siga, vai agradecer e depois você vai pular para o sucesso que vai estar sendo aprovado em um concurso público. Legal? Muito bem, vamos então aqui continuar o nosso estudo. Nós estamos trabalhando matemática. Aliás, eu estou trabalhando duas temáticas ao mesmo tempo. Estou trabalhando a economia no Amapá no século XIX e XX, concluí o século XIX, estou discutindo o século XX e, ao mesmo tempo, estou falando do território federal do Amapá, ok? Inclusive, caiu lá no nosso, eu creio que no simulado, nós tivemos uma questão ou duas sobre o território federal do Amapá, tá certo? A gente falou na aula anterior sobre as mudanças pelas quais o território vai trazer para a população local, as dificuldades também que se encontrou aqui com a chegada do primeiro governador do território federal do Amapá, o capitão Janari Gentil Nunes. Olha, com relação às temáticas sobre o período colonial, sobre o processo de povoamento, a elevação de Macapá à condição de vila em 1758, a presença dos padres jesuítas, a questão do contestado, ali eu trouxe algumas indicações, alguns livros para você acompanhando, né? As pessoas sempre perguntam, professor, tem alguma obra que possa indicar que cai nessa prova, né? Para a gente não estar lendo qualquer coisa ou acessando qualquer coisa? Esta própria aula minha sobre o território federal do Amapá, eu estou, né, tenho parte dela, logicamente não todo, mas parte dela é baseada no livro do próprio primeiro governador do território federal do Amapá, certo? Então, é um livro raro, se você puder conseguir esse livro. Se você for à biblioteca pública, de repente lá tem alguma obra dessa e você pode pesquisar por lá. Se puder alcançar, né, pesquisar aí pelos sites locais, que tem um site chamado Arquivos Amapá,
Tem site também de memorialistas que falam da nossa história local e você pode, de repente, acessar esta obra, pode pegar um resumo, uma síntese lá. Este livro chamado Confiança no Amapá é de autoria do próprio ex-governador Janari Gentil Nunes, você que está nos acompanhando aí. Ele fala Confiança no Amapá, impressões sobre o território. Então, é um livro que ele prepara, é uma impressão renovada da obra de 1962. Olha, essa aqui é a capa original, tá certo? De repente, você não vai encontrar com esta capa. Aí você tem um livro que é esse aqui, Confiança no Amapá. É o mesmo livro, tá certo? Essa aqui da capa original da primeira edição de 1962. Aí fala aqui sobre a questão da criação do território federal do Amapá, inclusive o prefácio do livro, ele foi prefaciado pelo senador José Sarney e também pelo senador Randolfo Rodrigues. A apresentação do livro é do próprio ex-governador Janari Nunes, que começa a falar da mística do Amapá, sobre a questão do Amapá que se viu aqui, a questão do desenvolvimento pelo qual esse território foi passando. Temos aqui, por exemplo, do Raul Pila, Amapá, o caminho de uma nova civilização. Então, são vários textos que falam sobre o território federal do Amapá. E, de repente, desses textos, temos as temáticas que o concurso pode pedir para a gente. Então, nós temos um livro aqui que é indicação para você que está querendo nos acompanhar aí, para a preparação para o concurso, tá certo? Quando eu for falar de elevação do território à condição de Estado, eu vou trazer um outro livro também de um ex-governador, que foi o último governador do território e o primeiro governador do Estado criado pela Constituição de 88, que é, então, o ex-governador Aníbal Barcelos. Eu também tenho uma obra dele, na qual ele também tem a autoria sobre aquilo que ele realizou no território do Amapá e depois no estado do Amapá, tá certo? São os dois governantes que nós da história, digo nós porque outros professores que dão aula nas academias aí, nas universidades, eles se aplicaram, se aprofundaram nos estudos, porque eles trabalham com isso, como sua prática docente. Eles aprofundaram o estudo sobre o Janari e alguns falam de janarismo. Eu também gosto desse conceito, não é janarismo. Aquele que criou o povo do Amapá, como a gente falou na última aula. E no caso do ex-governador Aníbal Barcelos, nós temos um movimento que nós também chamamos o fenômeno de barcelismo, certo? Então a gente sempre diz, depois de Janari e de Aníbal Barcelos, o que veio depois ou foi continuação do processo, e com algumas poucas mudanças ali, a gente não viu muita coisa, mas o que a gente tem ainda hoje, que se olha para trás, ainda se vê lá muita coisa hoje do território e muita coisa hoje do início do Estado. Então é interessante pegar essas visões assim. Logicamente, outras obras já foram lançadas, outras pesquisas já foram realizadas, outras ações políticas já foram feitas também, que trouxeram a possibilidade de um certo desenvolvimento, de uma melhoria na vida das pessoas que moram aqui no atual Amapá. Tá certo, gente? Então, aí depois dessa dica de leitura para você, que gosta, que queira se aprofundar um pouco mais na preparação, além das nossas aulas, é claro, aí de repente, além das nossas aulas aqui, você deve estar acompanhando outras aulas, então aqui reforça mais para a melhoria da tua aprendizagem, tá certo? Muito bem, na última aula eu falei para você que houve um processo de melhoria na vida das pessoas, não é? Então, nós temos a ideia do contexto da criação do território federal do Amapá, dentro da chamada Política de Segurança Nacional, não esquece disso. O primeiro governador foi Janari Nunes, que traz para cá aquele processo que a gente vai chamar de criação, não é? Criação do povo do Amapá, construção de um povo, dentro do trinômio sanear, educar e povoar. Não esquece desse trinômio. Sanear, povoar e educar. Então, ele governa aqui por 12 anos. O seu governo é caracterizado por 2
pontos. O primeiro ponto é o autoritarismo, né? E o segundo ponto é o populismo. E aí eu cheguei a falar que esses dois elementos são as mesmas características do contexto da época. Eu estou no Estado Novo, dentro da terceira fase do governo getulista. Getúlio Vargas também sustenta o poder através do autoritarismo do Estado Novo e através do populismo, que ele é um dos fundadores do populismo na América Latina. Então, nesse aspecto, o Janari Nunes vem para esse espaço aqui e ele traz consigo essas duas características também, certo? Então, nós teremos opositores, logicamente, ao seu governo, que ele chamará alguns de traidores, inclusive, né? Olha só o aspecto do autoritarismo. Ele buscou promover o bem-estar do povo amapaense, agora chamado povo amapaense. É aquele mito da criação do amapaense, que a gente sempre tem colocado. Alguns já têm estudado sobre isso, quando se estuda cultura. 12 de setembro de 43, a pessoa dorme paraense, porque isso aqui é parte do, então, estado do Pará. E 13 de setembro, depois da decretação do decreto 5.812, a pessoa amanhece amapaense, dentro do território federal do Amapá, não é? E a gente até colocou que a população daquele momento eram em torno de 1.286 pessoas que moravam aqui em Macapá. Pouca gente se ligou para o que estava acontecendo. Com a chegada, então, dele, ele vai promover algumas ações, como integração de amapaenses no serviço público, construção de escolas, desenvolvimento e investimento na agricultura e na pecuária, que já eram atividades desde o século XIX. A gente viu isso quando falamos da economia no século XIX, não é? E aí ele cria alguns postos, né, de desenvolvimento da agricultura e da pecuária, essa situação depois ele vai urbanizar a cidade de Macapá, porque ele vai transformar a cidade de Macapá na capital do território federal do Amapá. Saneamento, não é? Ele vai desenvolver saneamento. Hoje você tem saneamento na parte da Macapá territorial, eu vou chamar assim. Nós temos a Macapá colonial, nós temos a Macapá territorial, porque ele vai urbanizar a frente da cidade de Macapá, a partir da igreja matriz, a velha igreja matriz, até mais ou menos o espaço próximo do atual Colégio Amapaense. Ali onde hoje está o Colégio Amapaense e a Praça da Bandeira ficava o aeroporto, né, onde hoje é a Avenida Fábio, e aí era uma espécie de periferia, e ele começa a urbanização da frente de Macapá, inclusive desloca as populações que habitavam aquela frente ali para uma espécie de assentamento que vai, né, se localizar ali nos campos do Laguinho. Aí você tem a construção do Hospital Geral, a construção de conjuntos residenciais para receber os trabalhadores mais especializados que ele vai trazer para compor a gestão burocrática do território, ok? Ele vai, então, preparar conjuntos habitacionais para receber essa população. Nós temos a construção da maternidade, né? E nós temos, então, esse processo de desenvolvimento do território. Alguns fatos do progresso que vai se desenvolver aqui será a formação do próprio operariado especializado aqui no território federal do Amapá, né? Está dentro desse processo aqui de infraestrutura, né? Então ele vai desenvolver o próprio operariado aqui, ele vai criar a escola industrial, depois ele cria outras escolas para preparar a infância e a juventude para o futuro, não é? Então, a ideia no próprio livro dele, quando ele fala de impressões que ele vai ter sobre o território. Então, nós temos o Hospital de Macapá, que é o atual hospital que está ali na Avenida Fábio, dos tempos do Janari. Não é? O hospital só teve alguns aumentos aqui, aumenta leito ali, mas o hospital, na sua origem, é dele, o projeto é do governo dele, assim como a atual maternidade, que está ali também na Avenida Fábio, o hospital, o antigo pronto-socorro também, que agora que se pensou em um hospital de emergência assim, né, grande,
e de uma arquitetura mais desenvolvida, de um aspecto tecnológico, de leitos, enfim. Só agora, né, depois de quase 80 anos, é que tem essa melhoria. Que a gente está vendo, quem passa está vendo a coisa acontecendo. Né? Não defendendo aqui nem A nem B, mas só colocando o que se tem é o que se já tinha. Quando eu falo isso nas minhas próprias palestras, né, sobre a história do Amapá. O que a gente tem, nós já tínhamos, não é? Então, você tem aqui no Hospital de Macapá, naquele momento, com 100 leitos apenas, né? Nós temos 30 leitos da maternidade, 14 médicos foram colocados aqui, né? 5 dentistas, 1 farmacêutico e 3 médicos volantes. O que era um médico volante? Era um médico itinerante, era aquele médico que era enviado para as localidades mais distantes do centro, ok? Nós temos saúde da mulher também, que é constituído, olha só, saúde da mulher já no tempo do início do território, certo? A gente ouve alguns discursos por aí que quando eu ouço eu digo, e não sabe o que está falando. Saúde da mulher já foi projeto do início do então território federal do Amapá, então onde se estabeleceu o atendimento e assistência à gestante e aos recém-nascidos, certo? Por isso que eu digo, aí no processo que vai ocorrendo as substituições dos governantes, aí vai se perdendo algumas dessas políticas. Então, quando o governante passava a ter atenção a isso, parecia que era uma novidade. Não, isso já é um projeto lá atrás, certo? Praças, são criadas praças, como a primeira praça foi a Praça do Barão do Rio Branco, né? Para quê? Para a prática de esportes para a juventude, uma espécie de ocupação da juventude. Então, a política de construção de praças começa com Janari. A gente vai ter um governador no final do território, início do estado, que ele vai ter uma espécie de obsessão. São duas coisas que ele vai gostar de fazer muito. Construção de praças e construção de escolas. Então, a escola, educação, a praça, lazer, esporte, justamente para a juventude, certo? Você tem a questão da formação do próprio operariado especializado. Nós temos a construção de uma chamada olaria, que vai atender às obras públicas em todo o território. Você deve ser neto de alguém que trabalhou na olaria. Então, de vez em quando a gente ouve alguém falar, eu sou funcionário da antiga olaria. Porque eu trabalhei na antiga olaria, certo? Então, a olaria ela é criada justamente para a produção de material para as obras que seriam desenvolvidas para o processo de urbanização de Macapá, mas para desenvolvimento também de ambientes motivados pelo governo, dentro dessa infraestrutura aqui, e aí você tem a olaria que vai dar suporte para isso. Na pecuária, nós temos a criação da fazendinha, onde está hoje um dos pontos chaves da antiga exposição, que vai se desenvolver até chegarmos à Expofeira nos dias de hoje. A fazendinha é um polo de desenvolvimento de pecuária, então a fazendinha é esse espaço para isso. Na construção de rodovias, como está aqui, estradas de penetração, na infraestrutura, o objetivo das rodovias era de expandir o comércio e expandir o próprio acesso dentro da região do território. Lembrando que na criação eu tenho 3 municípios apenas e logo em seguida são criados mais 2 municípios. No dia 25 de maio de 45 é criado o município de Oiapoque e Calçoene, ficando com aquela geografia até o final do território de 5 municípios, dentro do então território federal do Amapá. O Matadouro também é obra do primeiro governador. O Matadouro da fazendinha ali, ele era completo, era algo que atendia às necessidades de alimentação, de abastecimento de Macapá. Então, o Matadouro também, assim como a olaria, ele é um símbolo do processo de desenvolvimento, vamos assim colocar, né? Essa situação de investimentos, né? De investimentos, para que o território, então, tivesse substância, vamos assim colocar, no seu processo de organização administrativa. Um outro destaque que eu trago aqui, o desenvolvimento de uma autossuficiência,
né? O Amapá é autossuficiente em matéria de abastecimento. Então, a ideia nesse processo, olha só, ele é autossuficiente no processo de abastecimento. A gente quase não importava as coisas para cá. Então, havia um projeto de produção aqui, para atender a população daqui, certo? Quem tem avô aí do tempo do território, de repente pergunta, né? E ele vai até lagrimar, né? Porque o desabastecimento ele vai ocorrer a partir de outros governos, em que se não terá esse investimento aqui dentro, vai se esperar muito o que vem de fora, o que vai mais tarde transformar a economia, ainda no século XX, numa chamada economia do contra-cheque. Muita gente ainda fala disso. Então, o que é essa economia do contra-cheque? A sociedade é dependente do pagamento dos servidores públicos. Em um primeiro plano, dos servidores da União, que prestavam serviço nos órgãos públicos do então território federal do Amapá, o que nós chamamos aqui dos servidores federais, não é? Com alguns altos salários, uns salários muito bons. Com a elevação do território à condição de Estado, nós vamos ter o surgimento dos servidores estaduais. E aí eu tenho os municípios, eu tenho os servidores municipais. E o que vai girar dentro do processo econômico, do comércio, dentro do processo de aquisição do abastecimento das famílias, vai ser a dependência do salário dos servidores públicos. E aí vai se constituir a tal economia do contra-cheque, que em um determinado período da história do Estado do Amapá, alguns governantes vão aplicar alguns projetos ou vão tentar implementar alguns projetos de desenvolvimento que pudessem substituir a tal economia do contra-cheque, que inclusive foi tema de estudos de alguns professores universitários e até livros foram editados com o estudo sobre essa tal economia do contra-cheque, que vez ou outra ainda se escuta alguém falar: nós precisamos sair da economia do contra-cheque. Tá, que nós precisamos sair da economia do contra-cheque, a gente já sabe disso há algumas décadas. A questão é o que está sendo feito para sairmos da economia do contra-cheque, que é um outro debate, que é um debate um pouco mais adiante, quando for falar do Estado do Amapá, tá certo? Vou trazer alguns projetos de governo aí que tentaram implementar e que parece que não resultou em muita coisa. Então eu tenho essa autossuficiência, em que ele era autossuficiente em matéria de abastecimento, pecuária e agricultura, que eram bem incentivadas. O gado amapaense atende às necessidades locais e tem também a prática da exportação para Caiena. Olha só, legal, não é isso? Caiena, a gente exportava carne para lá. Em 1953, aquela população que era de 1.286 habitantes em 43, o Amapá já tem aproximadamente 50 mil habitantes. Olha só, 50 mil habitantes. Na educação, eu queria trazer esse destaque nesse processo da infraestrutura, nessa questão dos investimentos que se tem aqui dentro do território, né, nesse contexto de transformação, então, dessas implicações econômicas que são imediatas e transformadoras, né? Então, quando ele fala de serviços públicos básicos, aí tem a ideia do saneamento básico que ele vai desenvolver, e aí dentro disso a ideia do educar, sanear, povoar. Na educação, o governador Janari Nunes ele construiu só 106 escolas públicas. 106, eu vou repetir. Não é 6, não é 36. É 106 escolas públicas. Veja o trinômio, né? Educar, sanear, povoar. Então, eu tenho 106. Aí, destaque para algumas, né? E a gente, se você quiser, pode acessar as próprias obras, ver o nome de todas as 106, mas aqui para nós, eu vou destacar o Colégio Amapaense, que está ali, uma escola territorial, né? Uma escola que tem o formato de um navio. Então, quando aquela escola foi construída, ela era maior que a própria população de Macapá. Então, as pessoas falam que isso era uma visão de futuro, né? Porque se você for colocar aquela escola, todos os alunos que cabem ali da beira 2.000 pessoas, né? Então, é uma escola ali que tem a representatividade
da ideia de educação que se tinha no passado. Então, não se construiu a escola com 5 salas, para depois aumentar mais 2, depois de 4 anos aumenta mais 2, pinta de uma cor diferente. Não, foi a construção de escolas de verdade. Então, o Colégio Amapaense é um exemplo desse. A Escola Técnica de Comércio, né? Depois eu tenho a Escola de Iniciação Agrícola, a Escola Industrial, a Escola Doméstica, o Conservatório, que hoje é a Escola de Música Valquíria Lima. Eu tenho a biblioteca, que está ainda lá ao lado da Igreja Matriz, e postos agropecuários. Na questão do lazer, né, lembrem-se que existiu o fenômeno do populismo que acompanhou o então governador Janari Nunes. Logicamente, tinha que manter a população ocupada, né, a população ali sendo beneficiada. E aí ele vai, então, construir os cinemas, né, aqui, cinema moderno, o aeroclube, né, nós tínhamos aqui um aeroclube no tempo do território, o parque, piscinas, a piscina pública ali na Avenida Fábio, é um exemplo dessas piscinas, né, clubes esportivos e o estádio Glicério Marques, que o Zerão só vem depois, tá certo? No turismo, ele construiu um hotel confortável, o chamado Hotel Macapá, que ali vai ser transformado em um outro espaço, um espaço diferenciado, era um hotel. E, logicamente, dentro do contexto do Estado Novo, o governador Janari Nunes, como eu disse, segue as diretrizes do presidente Getúlio Vargas. Então, nós vamos ter o controle social que se desenvolve aqui no, então, território federal do Amapá. Macapá não tinha mendigos e nem desocupados. Dentro daquele contexto do Estado Novo, do trabalhismo. Lembra da questão do trabalhismo? Que no contexto geral da República de Vargas vai ter o surgimento do malandro, que é aquele que resiste ao trabalho. Então, quando você estuda isso na história geral, a gente tem em territórios como o nosso esse processo de se controlar. Então, se evitava o mendigo, o desocupado, alguém tinha que ter uma ocupação, tinha que trabalhar dentro do conceito do trabalhismo, dentro da ideia do 1º de maio, Dia do Trabalho, dentro do discurso do próprio presidente Vargas, quando ele se dirigia à nação, ele falava trabalhadores do Brasil, então a ideia do trabalho. Então aqui existia esse controle. A polícia controlava o visitante, por exemplo. Caso esse visitante não fosse turista e não queria trabalhar, ele recebia a passagem de volta para o lugar de onde ele veio. Olha só, isso aqui no, então, território federal do Amapá. Tá certo? Então, aí esse destaque do território, eu creio que sobre território federal é o que uma banca pode cobrar de você. Dentro desse contexto do território, nós temos a industrialização e a modernização. E essa industrialização e modernização é dentro do chamado Projeto ICOME, né, onde eu tenho a exploração do manganês, que vai ser a força motriz da economia dentro do território federal do Amapá, certo? Então, nessa situação, o projeto da Indústria e Comércio de Minérios S.A. ICOME, ele inicia em 1953, ele representou a mais significativa transformação econômica dentro da nossa história amapaense. Esta iniciativa pioneira de mineração industrial em grande escala não apenas introduziu tecnologias avançadas de extração e beneficiamento mineral, mas ela estabeleceu novos padrões de organização produtiva, novas relações de trabalho e a integração do Amapá aos mercados internacionais. Meu amigo, a implantação da ICOME aqui trouxe tudo isso de transformação neste espaço aqui, dentro do território. Então, você soma a política janarista com a nova ideia econômica trazida pela exploração mineral. Então, você tem uma sociedade que está caminhando para um processo de total mudança no aspecto de relação de trabalho. Lembra que lá no passado o aviamento, lá no passado a questão da troca, né, de um comércio muito fragilizado, mas com a chegada do território através do governo janarista, você tem um espaço que vai ter um desenvolvimento dentro da política nacional, dentro da política de Getúlio Vargas, que vai ser implementado aqui. Bem, isso se reverbalizou por décadas na nossa economia regional.
Isso vai até mais ou menos os anos 1990, né? Prospecção e planejamento, de 45 a 52. Alguns estudos geológicos detalhados identificaram reserva de manganês de alta qualidade no atual município de Serra do Navio. Teve-se uma estimativa superior a 30 milhões de toneladas. Vejam, de 45 a 52, ou seja, quase 10 anos de estudos. Quase 10 anos de estudos para se perceber se havia o potencial de extração do minério do manganês na região da Serra do Navio. Muito parecido com a questão do petróleo, né? Não é agora que vão explorar petróleo, isso aí é todo um processo. A questão é que o Estado tem que se preparar para quando vier a exploração verdadeira desse petróleo, quando já tiver aí uma plataforma. Que não é agora. Talvez esse tenha sido o ponto de fraqueza da exploração do manganês. O território não se preparou, o Estado não se preparou. Então a ICOME veio, explorou por muito tempo, foi embora e ficou aí só o buraco na Serra do Navio, aquele monte de manganês ali que não serve para absolutamente nada na rodovia, um trem parado ali enferrujando. Recentemente um amigo meu, professor de História, fez um vídeo lá dentro desse contexto de aulas para concurso, ele sentou lá num vagão, foi lá em loco, o trem está ali parado, se estragando, uma estrada de ferro que quando chega para as bandas de Santana não existe mais. Então não houve uma preparação, não houve uma política dos governos que vieram depois para tentar sanar isso. E aí os governos que vieram depois parece que não estavam nem aí, porque já estavam vivendo a tal economia do contra-cheque. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais adiante. Estou com o meu tempo já terminando por hoje, então eu tenho a operação plena. Ei, anota, não esquece, 57 a 1980, foi o auge do processo. O auge do processo. Então eu tenho funcionamento em escala industrial, com produção anual de 1,2 milhões de toneladas que foram destinadas ao mercado americano. Então, os saudosistas aí, olha, o trem, eu cheguei a andar nesse trem quando era adolescente, Trem que saía de Santana para a Serra do Navio. Então, aqui alguns números para você, 40 M de toneladas extraídas, de um volume total de manganês explorado durante todo o período de operação. Nós temos aqui 12K de empregos diretos, onde postos de trabalho são criados no auge das operações industriais. A receita acumulada aqui, no valor total das exportações ao longo de 40 anos de funcionamento. Olha só a receita aí, 2 bi, hein? O projeto ICOME introduziu conceitos modernos de gestão empresarial, que o governo que estava era para ter aprendido com eles. Faltou alguma coisa aí. Responsabilidade social corporativa, sustentabilidade ambiental, olha aí, que eram pioneiros no Brasil na década de 1950. A empresa criou cidades planejadas, nós temos 2, a atual Serra do Navio é uma vila construída nesse contexto, e aqui a antiga Vila Amazonas, no atual município de Santana. E essas cidades tinham uma infraestrutura urbana completa, incluindo habitação, saúde, educação, lazer para os trabalhadores e as suas famílias. Esse modelo de cidade-empresa tornou-se referência nacional e demonstrou a viabilidade de projetos industriais de grande escala na Amazônia. Nós somos pioneiros nisso, pessoal. Nós fomos aqui uma espécie de laboratório de algo que deu certo. O problema é que ninguém levou mais adiante, Então, qual foi o legado do projeto ICOME? Ele transcendeu os aspectos puramente econômicos, estabelecendo precedentes técnicos institucionais para futuros empreendimentos de mineração em toda a Amazônia. Capacitou mão de obra local especializada, criou fornecedores regionais de serviços industriais, demonstrou que era possível conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Olha só,
através de práticas de mineração responsável. É o que vai ter que acontecer com a exploração do petróleo, pessoal. Certo? Quando encerrou as suas atividades na década de 1990, deixou uma infraestrutura industrial e logística que continuaria servindo como base para novos projetos de desenvolvimento regional. O que não aconteceu. Ficou abandonado. Não é? E os dois espaços, que é o distrito de Santana e a vila de Serra do Navio, lá no local de exploração, foi elevada à condição de município. Aí a coisa também não ficou muito legal, né? A coisa não ficou muito legal. Bem, aí eu tenho aqui um minutinho só para falar sobre os antecedentes da economia do projeto ICOME, com a criação do território federal do Amapá. Não é? Em 44 nós temos a transferência da cidade de Amapá para Macapá. Então nós colocamos aqui a questão do manganês, que a partir de 46 é reserva natural nacional. Isso aqui é uma questão de decisão do governo Getúlio Vargas, transformando o manganês em reserva natural nacional, garantiu a participação direta do território federal do Amapá na exploração do minério. Em 47 nós temos a contratação da ICOME para exploração do minério. E aí a ideia era, primeiramente, levantar a potencialidade da região. Em 1950, existe uma renovação do contrato de exploração. A ideia era garantir a exploração pela ICOME. A partir de 1953, então, nós temos a instalação da Indústria e Comércio de Minério S.A. ICOME, responsável por explorar, beneficiar o manganês na Serra do Navio. Em 57, nós temos o início da produtividade, a produção, escoamento e comercialização do manganês. Em 1976, nós temos o início da geração de energia elétrica com a construção da usina Quaraci Nunes, no atual município de Ferreira Gomes. Olha só, 1976. Isso vai facilitar, a partir do fornecimento de energia para Macapá, Serra do Navio. Outros espaços não vão ter essa energia logo de cara, tá, pessoal? Em 1986, nós temos a instalação da Companhia Ferro-Liga do Amapá, a CFA, em Santana, onde ela tem a função de beneficiar o manganês e a sua pelotização, né? A sua pelotização. Bem, sobre o projeto ICOME, nós temos o contexto dele dentro da Guerra Fria. A exploração vai de 1953 até 2003, quando o projeto é finalmente abandonado, vou colocar dessa maneira aqui, não é? E por que o manganês é tão importante, professor, no contexto da Guerra Fria? Isso aqui é uma dica para você. Estou passando um pouquinho do tempo, só para deixar esse contexto aqui. A ideia era a corrida armamentista, anote isso aí, contexto, Guerra Fria. Por que tinha muito valor? Guerra Fria. Atendia a quê? A corrida armamentista. Os Estados Unidos dependiam da África, tinha a ideia de reserva de manganês, para a questão do aço, e o escoamento do produto para os Estados Unidos, que era o nosso maior comprador, e o deslocamento do produto de Serra do Navio para Santana vai ser construída a Estrada de Ferro do Amapá, a EFA, que está aí abandonada hoje em dia, nem em ponto turístico foi transformada. Poderia ter um trem saindo de Serra até Santana com turistas dentro mostrando o caminho de escoamento do manganês. Mas ninguém pensa nisso, O pessoal do turismo não pensa nisso, o pessoal do planejamento não pensa nisso, enfim. Isso é assunto para quando formos elevados à condição de Estado. Nós temos um projeto de urbanização, com a construção da Vila Amazonas e da Vila de Serra do Navio. Quais as consequências do projeto ICOME? Rapidamente aqui, nosso tempo está passando 3 minutinhos. Desemprego. Então, quando eles vão, muitas famílias vão ficar desamparadas aí. Então, eu tenho primeira consequência do fim do projeto ICOME, desemprego, é o primeiro. Contaminação, por arsênio,
ali no atual Elesbão, né? Naquela área ali, nós vamos ter um processo de contaminação, uma agressão ao meio ambiente, graves impactos ambientais, contaminação da área portuária toda, dessa contaminação. Nós temos os rejeitos, uma contaminação da água do subsolo, olha só as consequências drásticas. E aí, em 1998, nós tivemos o encerramento das atividades e o motivo foi a chamada exaustão do minério. Né? Exaustão do minério. E aí, com isso, o projeto ICOME é encerrado no então já estado do Amapá. Tá certo, pessoal? Na próxima aula eu vou falar do legado econômico e perspectivas, como os séculos 19 e 20 vão moldar a economia amapaense atual. Então, na próxima aula eu vou fazer uma relação dessa economia lá atrás com a economia de hoje, falando de alguns projetos que alguns governos tentaram implementar para o desenvolvimento da nossa economia, né? Citar novamente a tal economia do contra-cheque que por algum tempo vai predominar como a economia motriz desta sociedade. Todo mundo espera o pagamento do Estado. O pagamento do Estado já saiu. O comércio depende do pagamento do Estado. Os fornecedores dependem do pagamento do Estado. Inclusive, os fornecedores vendem para o Estado. Então, depende do dinheiro que cai do Fundo de Participação do Estado, o FPE. E aí você tem uma coisa de uma economia que depende mais do Estado do que de outros meios de desenvolvimento, como a própria agropecuária, que ficou abandonada, não é? A questão da agricultura e da pecuária, que desde o 19 nós já temos essa ideia, o governo do território federal implementou, incentivou isso, passou um tempo abandonando. A própria Expofeira, que é, vamos assim dizer, a vitrine dessa economia, passou 8 anos que ela não funcionou, tá certo? Então, 8 anos é um governo, não é? Eleito e reeleito, que não funcionou, então essa vitrine ficou abandonada. Então, quais são os reflexos que essas economias vão trazer para o atual Amapá? Beleza? Olha só, curta, compartilhe e comente a nossa aula. Continue conosco aqui pelo Meu Desafio EAD, continue conosco pelas redes sociais. Na próxima aula a gente continua a falar de economia, de repente eu já faço o exercício de um simulado que está preparado sobre economia e sobre o território federal. E aí a gente vai ficar devendo para você somente mais 2 temáticas da prova que você vai fazer, as 2 últimas temáticas na preparação para o concurso do CFO, Bombeiro Militar e Polícia Militar. Ei, não esquece, simulado da Polícia Militar daqui a pouquinho, te prepara, mais um momento para você se preparar, tá certo? Fico por aqui, te vejo na próxima aula. Até lá!